Eu não quero ser indelicado nem dizer as coisas dessa maneira, porque percebo os constrangimentos que existem no país, não podemos ser alheios, e na região não podemos ser alheios a isso. Aquilo que posso transmitir é que os 3 médicos com quem já assinamos contrato, um deles já não está ao serviço, vieram naturalmente fruto do regime de incentivos que a Câmara aprovou e, digamos, os contactos primeiros foram feitos diretamente pela Câmara, ou as pessoas contactaram a Câmara uma vez que sabiam deste incentivo, enfim, estes e outros com quem também tentei estabelecer estes contactos. Obviamente tivemos sempre, como não podia deixar de ser, porque é condição para podermos prestar este incentivo, com a colaboração da ULS do Médio Tejo e da sua administração, no sentido de poder garantir que o contrato de trabalho devido e a remuneração devida àqueles profissionais. Mas não escondo que, efetivamente, sentimos que temos de ser muito nós a fazer este trabalho que não nos compete. Bem sei, e não tenho nenhuma razão para duvidar, de acordo com aquilo que me é transmitido, também a administração da ULS contacta, enfim, fala com médicos, passa a mensagem relativamente à situação que existe em Mação e à possibilidade que têm de poder usufruir destes incentivos. Mas o que é verdade é que, efetivamente, estes médicos têm trabalhado em Mação, neste caso as 2 médicas que lá estão, têm trabalhado em Mação, fruto de contactos que foram estabelecidos e têm sido estabelecidos pela Câmara Municipal de Mação. Não quer isto dizer, repito, que as pessoas estejam desinteressadas, quem de direito, quem tem esta obrigação, esteja desinteressada, percebo os constrangimentos que existem, mas também não nego que, se não fosse este impulso da Câmara e, digamos, este chegar à frente por parte da Câmara Municipal de Mação, provavelmente neste momento só teríamos um médico de família, que em bom rigor é isso que temos, mas só tínhamos um médico a prestar serviço no Conselho de Mação. Tem sido feito um esforço por parte da ULS, no sentido aos fins de semana, no atendimento complementar, garantir a permanência sempre de médicos entre as 10 e as 19 horas, isso reconheço, mas efetivamente aqueles médicos que diariamente estão em Mação, penso que estão fruto digamos, deste impulso da Câmara Municipal. Pronto, as redes sociais valem o que valem, mas eu estou a recordar-me de um comentário agora de alguém que não consigo precisar o nome, a propósito desta contratação, entre aspas, ou sem elas, de médicos, onde se dizia que no Médio Tejo há aqui uma competição entre concelhos para ver quem fica com os médicos disponíveis. Já chegámos a tanto? Quer dizer, eu acho que, infelizmente, não é que haja uma competição propriamente dita, mas é normal que cada um dos autarcas e dos presidentes tente fazer valer, digamos, aquilo que são os seus atributos para que as pessoas possam prestar serviço no seu concelho. Eu lamento muito que assim seja. Acho que não é a forma correta das coisas acontecerem, mas eu tenho de pugnar pela defesa dos interesses dos meus munícipes e, dentro daquilo que são as balizas que a lei me permite, eu propus à Câmara e à Assembleia Municipal que pudéssemos aprovar este regulamento para permitir que os médicos pudessem prestar serviço no Conselho de Mação. Eu recordo-me de ter dito em 2022, ou inícios de 2023, que esperava nunca ter de entrar, fui eu próprio que o disse, e escrevi no leilão pelos médicos, até utilizei um termo provavelmente demasiado forte. Mal eu esperava que, passado meio ano, ou nem tanto, tivesse de estar neste leilão, porque infelizmente as situações no meu concelho alteraram significativamente naquele espaço de tempo, fruto de uma apresentação que não estava prevista e fruto de uma doença de gravidade por parte de um dos médicos. E, portanto, foram os imponderáveis que me levaram a tomar essa atitude e, por outro lado, a constatação do facto, se não fosse assim, as pessoas não tinham esta resposta, conforme o António disse há pouco e bem, consagrada na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, aquilo que eu fiz, acho que era aquilo que qualquer autarca faria no meu lugar. Obviamente que é uma pena que assim seja. É uma pena que os concelhos não é que andem a roubar médicos uns aos outros, não é isso que está em cima da mesa, evidentemente, e há o respeito, mas eu tenho de fazer valer, digamos, uma vez mais, aquilo que posso dar, digamos, para que os médicos prestem serviço no nosso concelho.
provavelmente haveria outra forma de fazer as coisas, mas eu não quero, pelo menos para já, entrar por aí, que seria fazer uma radiografia à região e perceber, dentro dos médicos que estão a prestar serviço na região, se havia ou não havia oportunidade de fazer uma repartição mais equitativa dos mesmos. Mas, repito, sei que não é uma situação fácil, fruto de várias circunstâncias em que esta atividade em concreto e que os serviços estão obrigados a cumprir, mas acho que era um caminho que eventualmente deveria ser seguido no sentido de podermos satisfazer o maior número de utentes. Presidente, ponto de situação perante a contratação desta médica, ponto de situação nesta altura no Conselho de Mação, dá para ter uma ideia de quantas pessoas é que estão a ser médico de família? Nós temos, eu diria que neste momento temos cerca de 75% da população sem médico de família, portanto o que dará à volta das 4.500, 5.000 pessoas. O que é que acontece? Temos, efetivamente, uma médica de família que presta esse serviço e estas duas médicas que foram agora contratadas pela ULS e que têm o regime de incentivos por parte da Câmara Municipal de Mação, não podem, fruto da sua própria especialização, ter o chamado ficheiro médico com médicos de família. O que é que acontece hoje em dia para aquelas pessoas, para eu próprio, que não tenho médico de família? Portanto, eu posso marcar uma consulta no centro de saúde, ou sou atendido pela médica A, daqui a 15 dias ela passa-me um conjunto de exames, por exemplo, daqui a 15 dias vou mostrar os exames, pode ser a médica B, e portanto não é aquele regime do médico de família que nós conhecemos de forma tradicional. A outra médica já está ao serviço e que está à espera da aposentação, enfim, tem o seu ficheiro normal do médico de família e que acompanha os utentes ao longo do tempo. Portanto, diria que é uma situação extraordinariamente precária que ali existe, porque também não temos a garantia de quanto tempo estas médicas ali vão estar. Uma delas é relativamente nova, outra nem tanto, e portanto aquilo que estamos aqui a fazer é mitigar um bocadinho a situação que existe, à espera que as coisas possam, digamos, melhorar. Se eu tenho esperança que melhorem, já não diria a curto, a médio prazo, tenho muitas dúvidas que assim venha a acontecer e infelizmente acho que o país está aqui confrontado com uma situação de enorme gravidade, enfim, que a todos nos deve envergonhar. Muito bem, Presidente. Mesmo para fechar este tema dedicado à saúde, também não queria deixar de lhe colocar o cenário com que a região do Médio Tejo se tem deparado durante os últimos largos meses, e estes próximos dias também serão difíceis para as grávidas. Isto no que diz respeito ao acesso à urgência de obstetrícia, ginecologia, também o bloco de partos. Durante todas as semanas, há aqui alguns dias em que há registro para esse encerramento. Como é que se lida com tudo isto? Se o poder político local tem alguma força para tentar inverter a situação? Eu acho que a nossa força é muito diminuta face à dimensão daquilo que a realidade exige. Agora acho que podemos e devemos eventualmente manifestar a nossa apreensão e a nossa colaboração, ou na disponibilidade para colaborar na tentativa de encontrarmos soluções, que eu sinceramente não sei quais são, nem por onde é que passa. Agora, efetivamente, eu acho que a região e o país, mas Lisboa e Val do Tejo e não só, vão ser confrontados, provavelmente aí sim, a curto prazo, com decisões difíceis por aquilo que já se vai ouvindo em termos de racionalização dos próprios serviços. E uma vez mais devemos todos interrogar enquanto país como é que foi possível aqui chegarmos. Essa é uma segunda parte da questão. O que importa agora é tentar resolvê-la. Aquilo que obviamente me preocupa como cidadão e como autarca é naturalmente esta instabilidade, esta ansiedade que estamos a pôr enfim, nas grávidas, evidentemente, nas famílias que não têm a tranquilidade de vida para um momento extraordinariamente importante das suas vidas. Acrescento a isto a questão das grávidas também aquilo que se passa no dia-a-dia e que nós, autarcas, obviamente, temos conhecimento dos vários constrangimentos que existem nos serviços de urgência, na pressão que é colocada sobre os próprios bombeiros, que cada vez que vão ocorrer um sinistro, uma situação qualquer, não sabem à partida, muitas das vezes, para que local é que vão levar aquele doente, e portanto diria que há aqui uma situação que transmite uma enorme instabilidade aos cidadãos e que efetivamente carece de ser resolvida. Eu dizia ontem a um colega seu, a responder a uma entrevista a uns colegas seus, que realmente se eu acho que se há área onde deveria haver um pacto de regime, eu não diria até só entre os dois maiores partidos, mas entre os partidos com assento parlamentar, era efetivamente
neste assunto. Eventualmente até com o envolvimento do Sr. Presidente da República, acho que o país deve realmente parar para pensarmos como é que vamos resolver esta situação, ou vamos pelo menos tentar, uma vez mais, mitigar os problemas até que eles tenham possibilidade de serem resolvidos quase que em definitivo. Ainda hoje tivemos notícias de uma alteração no Conselho de Administração de um determinado hospital, abaixo-assinados de médicos, enfim, tudo isto transmite uma imagem de um autêntico pandemónio nesta área, que é uma área extraordinariamente sensível. Se calhar a área mais importante que nós temos no nosso dia-a-dia, e efetivamente isto careceria de um ponto de ordem à mesa, como se costuma dizer, e vamos conversar e vamos ver como é que conseguimos resolver esta situação com todos os vários interessados. E sem termos aqui qualquer tipo de problema ou de constrangimento, de perceber que numa situação de urgência devemos chamar todos aqueles que podem ajudar a responder a este problema, os privados, as misericórdias, enfim, todos em conjunto tentar resolver este problema que o país tem entre mãos, e que aquilo que o António referiu, enfim, da obstetrícia é provavelmente aquele mais visível pela sensibilidade que o mesmo tem. Tem conhecimento de algum episódio, de algum impacto negativo no Conselho? No Conselho para já não tenho, pode ter acontecido, mas não tenho esse conhecimento.